De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Graça e paz, Nova Friburgo. Estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. A partir de agora, está no ar um programa para a sua família, para você, para abençoar a tua vida, a tua casa. Um tempo de reflexão, um convite a pensar sobre a tua vida, sobre a vida que você tem escolhido viver. Fique conosco, é o programa Graça e Paz que está começando. Como sempre, nós começamos pedindo ao Senhor que nos dê direção, pedindo ao Senhor que nos dê orientação, orando para que esse programa seja uma bênção para você, onde quer que ele chegue, da maneira que ele chegue, que ele seja bom, que ele traga paz para você, que ele te lembre que você deve viver debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ora comigo, é o meu convite para você começar bem esse programa. Vamos? Deus, muito obrigado por poder mais uma vez estar aqui, ó Deus, nesse canal, compartilhando, ó Deus, a Tua Palavra através desse programa, Senhor. Um programa que tem buscado, ó Deus, com simplicidade, Senhor, compartilhar a Palavra do nosso Deus, a Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, com a nossa cidade querida, com a nossa cidade amada. Ó Deus, que esse programa, então, ele cumpra os propósitos que o Senhor já estabeleceu no seu coração. Para cada pessoa que vai assistir, seja no programa inédito, seja numa reprise, ó Deus, seja na televisão, onde quer que ela esteja, Senhor, que a Tua graça esteja também ali, nesse momento, nos abençoando. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Querido, nós estamos aí prestes a chegar mais um carnaval, né? E muitas pessoas estão se preparando para os seus retiros, para os seus momentos de fé e de encontro com Deus, né? Um tempo onde muitas pessoas tiram para fazer reflexões. Eu gostaria de te convidar nesse tempo, nesse momento, para você refletir, você que vai se retirar, você que vai estar dentro da sua família, mesmo que você não vá para um retiro espiritual, mesmo que você não esteja num retiro de igreja, né? Tire esse tempo para você refletir. Nós temos um ano que promete ser um ano de muitas lutas, de muitas dificuldades, né? Não sabemos se teremos a crise que abateu o Brasil, bateu o Rio de Janeiro, né, bateu Nova Friburgo. Não sabemos se essa crise vem com a força que veio do ano passado, né? Às vezes, tudo indica que sim, né? Não vemos aí hoje uma perspectiva de uma melhora real. Então é um tempo de você pensar na sua vida. É um tempo de você refletir sobre a sua vida, refletir sobre o seu procedimento. E eu queria falar para você que nós temos um compromisso com o nosso testemunho. E eu gostaria de lembrar você, cristão, lembrar você que se chama pelo nome do Senhor, e até você que de repente não professa a fé cristã, que não vive o cristianismo de uma maneira mais próxima, mas nós temos que ter um certo cuidado com o nosso testemunho. Nós temos que ter um cuidado com o que nós fazemos, porque jamais o que nós fazemos pode se divorciar do que nós falamos, do que nós professamos. Esse é um grande desafio, na verdade um dos maiores desafios do cristianismo. Eu penso que o maior câncer do cristianismo hoje é o divórcio entre a teoria e a prática, o divórcio daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz. Sabe, nós não fomos chamados para ser perfeitos, nós não fomos chamados para não errar, mas nós fomos chamados para viver com o mínimo possível de ética diante desses problemas que nós enfrentamos.
Então nós temos que ter muito cuidado para não sermos envolvidos em situações, para não entrarmos em alguns barcos furados da nossa sociedade, né? E nesse processo nós acabarmos dando um mau testemunho cristão. Então, existem muitas coisas, você vê aí a crise da segurança, a crise da economia, a crise da relação interpessoal que nós vivemos no nosso país hoje. E muitas vezes essas crises mexem na nossa percepção, na nossa perspectiva de vida, e nós acabamos embarcando em barcos que seguem um fluxo que contrariam a vontade do nosso Deus, que contrariam os princípios da palavra de Deus. A minha palavra aqui hoje para você é que você possa viver a ética cristã, a ética do bom testemunho, a ética dos 10 mandamentos, de não levantar falso testemunho, né, de não desejar coisas que não são suas. Você viu na crise do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, pessoas que não eram tecnicamente criminosas, mas se tornando criminosas porque um monte de gente estava roubando, estava saqueando, e ele ali aproveitou o ensejo e entrou. Às vezes é muito fácil você não dar um bom testemunho. Às vezes porque todo mundo está fazendo, todo mundo está reclamando. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai melhorar se nós tivermos isso ou aquilo, se nós estivermos ali ou aqui. Na verdade, a nossa vida muda quando nós tomamos decisões aqui dentro. Quando a verdadeira mudança não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. Então, a minha palavra é estimular você hoje, nesse programa, a ter compromisso com o Senhor. Não importa se você está ganhando pouco, não importa se as suas dificuldades são grandes, não importa se você está passando por um momento de perseguição, seja ela de qual natureza for, seja fiel ao teu Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai mostrar uma série de pessoas, uma série de homens de Deus que viveram isso. Daniel estava dentro da Babilônia, sendo desafiado a experimentar todas as iguarias do rei. Mas ele decidiu firmemente não se contaminar. José, no Egito, ele teve a oportunidade de se envolver com uma série de coisas que eram escusas. Ora, ele já estava longe dos seus pais, ele já estava longe dos seus irmãos, ele já estava longe da influência da fé do Deus de Israel. Por que ficar, então, sofrendo, né, a fidelidade a um Deus que parece estar tão distante? Porque quando você acha que Deus está distante, deixa eu te dizer uma coisa, é só uma perspectiva sua. E possivelmente uma perspectiva adoecida. Deus está perto, Ele é Emanuel, é o Deus conosco, Ele sempre anda conosco. Ele honrou a vida de Daniel, transformando Daniel em um dos príncipes, em um dos governadores da Babilônia. Ele transformou José do Egito, mesmo naquela situação de aparente distância, mas ele transformou José do Egito num governador do Egito, no segundo homem mais importante, abaixo de Faraó. E ele fez isso com tantas outras pessoas. Quando você olha para a história da igreja primitiva, você vai ver que os primeiros pais apostólicos, eles viveram uma vida de perseguição, mas Deus os exaltou. E às vezes a gente cai dentro de uma ansiedade muito grande. A ansiedade pela falta de resposta, a ansiedade pela falta de visão, a ansiedade pela falta de resultados na nossa vida. Esse é o tema que eu quero meditar com você hoje, no segundo bloco, quando nós formos meditar na Palavra de Deus. Por enquanto, aqui fica só o conselho de um jovem pastor. Não importa o que você está vivendo, não importa a pressão que essa vida faz sobre você. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao nosso Deus e que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém? Eu quero convidar você que gosta de história, que gosta da palavra do nosso Deus,
a partir do próximo domingo, né, nós vamos estar na Igreja Presbiteriana Central, a partir das 10h30 da manhã, iniciando uma série de estudos sobre a história da igreja. O nosso propósito é chegar até a Reforma Protestante. Mas até chegar à Reforma Protestante, que nesse ano completa 500 anos de história, nós queremos perpassar por todos os caminhos que o cristianismo traçou até chegar à Reforma Protestante. A Reforma não foi um evento em si mesmo, mas ela teve um início de uma série de pensamentos. Então nós vamos estar remontando desde os apóstolos, né, o percurso que a igreja fez, o caminho que a igreja fez, até chegar à Reforma Protestante, até chegar a você. Então, é o nosso convite na Igreja Presbiteriana Central, às 10h15 da manhã, né, nós temos todas as nossas classes. Então, independente da sua faixa etária, nós temos uma classe voltada. Você que é jovem, nós temos uma classe de jovens. Você que é idoso, nós temos uma classe de idosos. Você que é homem, você que é esposa, você que é mulher, você que é casal, né? Às vezes um casal, temos a nossa classe de casais também. Todas estarão estudando o mesmo tema, cada um dentro da sua faixa etária e na sua faixa de interesse, né? Você é nosso convidado para estar estudando a história da igreja. Vamos ficar 3 meses na primeira parte, estudando a história da igreja. Você é nosso convidado, venha, será muito bem-vindo, e venha também conhecer o nosso culto. E assista o nosso culto online, todos os domingos, a partir das 19 horas, a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo tem transmitido os seus cultos online, com imagens em HD, som digital, com toda a qualidade para você que está em casa, não pode estar conosco de maneira presencial, assistir e receber toda a palavra de Deus, toda a unção do Senhor que tem sido ministrada naquele lugar aonde você está. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Para você acessar o nosso culto, lembre-se, entre no nosso site www.ipcnf.org.br, e quando você acessar o nosso site, você já vai ter logo uma imagem dizendo para assistir o culto online, clique aqui. Você vai lá, clica e vai assistir o culto com todo o conforto, com toda a comodidade, com toda a qualidade que você merece assistir o nosso culto. Amém? Vamos a um breve intervalo e já voltamos com a meditação da Palavra de Deus, aqui no programa Graça e Paz. A paz de Cristo é especial. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. A paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora é o momento que nós meditamos na Palavra de Deus. E você é nosso convidado para ficar aí agora atento, recebendo uma porção da Palavra de Deus. No primeiro bloco, eu falei sobre o nosso comportamento, sobre a nossa ansiedade, sobre coisas que tiram você do seu centro, da sua visão, do seu estado normal, e muitas vezes acabam fazendo com que você tenha comportamentos não condizentes com a fé que você professa. Eu quero trabalhar um texto com vocês hoje que fala um pouco sobre isso. Se encontra
na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 6 e verso 7. E acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor aí na sua telinha. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa é a palavra do apóstolo Pedro para a minha vida, para a sua vida. Eu gostaria de te convidar a uma breve reflexão sobre ela. O apóstolo Pedro, ele está possivelmente já perto do seu fim de ministério. Pedro está em Roma, ele é martirizado em Roma, no governo de Nero, né? Segundo a tradição cristã, ele é crucificado de ponta cabeça, né? Por ter afirmado não ser digno de ser crucificado como seu Senhor, né? Então Pedro está trazendo uma palavra para uma igreja que vivia uma pressão absurda. No governo de Nero, os cristãos foram perseguidos barbaramente, condenados injustamente por terem ateado fogo em Roma, né? O que se historicamente sabe que foi o próprio Nero que mandou atear fogo em Roma. Nessa época, Nero tinha um costume bizarro de pegar cristãos e queimá-los como tochas para iluminar os seus jardins durante a noite. Esse era um pouco do contexto do que os cristãos viviam. Havia uma pressão, como se não houvesse toda a pressão sociológica de possivelmente estarem em uma terra estranha, de possivelmente estarem passando por dificuldades financeiras, por dificuldades sociais. Havia uma perigosa, né, e iminente perseguição religiosa sobre os cristãos. E Pedro, ele está pregando para esse povo. Pedro está falando para esse povo. E ele diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, talvez teoricamente a gente entenda que Deus, ele é soberano. Talvez teoricamente nós possamos compreender dentro das nossas confissões de fé, dentro dos nossos credos que nós declaramos nas nossas igrejas, que Deus, ele é maior. Mas muitas vezes, frente aos nossos problemas, frente às nossas dificuldades, o nosso comportamento não revela alguém que se subordina a Deus. O nosso comportamento não revela alguém que se humilha diante de Deus. Mas pelo contrário, muitas vezes a nossa prepotência sobe a níveis maiores do que nós mesmos. E vivenciamos e experimentamos uma autoconfiança que não faz nenhum tipo de bem para a nossa vida. Confiamos muito em nós mesmos, confiamos muito em nossos recursos, confiamos muito naquilo que está diante da nossa visão. Eu me lembro de Saint-Exupéry, quando em sua obra O Pequeno Príncipe ele diz que o essencial é invisível aos olhos. E isso é uma verdade na nossa realidade religiosa também. Por quê? Porque nem sempre você vê Deus agindo. E Deus, ele é essencial. O fato de você não ver Deus agindo na sua vida, isso não quer dizer que ele não esteja presente. E o fato de você não ver Deus imediatamente se manifestando nos problemas que se levantam diante de você, querido, isso não quer dizer que o Senhor não esteja com você. E Pedro, ele fala uma coisa: se humilha diante de Deus, se coloca diante do Senhor, coloca a tua vida debaixo da mão poderosa de Deus, porque em tempo oportuno, não no tempo que você quer, mas no tempo oportuno. E essa oportunidade não tem a ver necessariamente com você, mas tem a ver com o Senhor. Ele sabe qual é o tempo oportuno da sua vida. Não te cabe definir qual é o tempo oportuno da sua caminhada, mas te cabe esperar o tempo oportuno que o Senhor, na tua história, já determinou para você, já preservou para você. E nesse momento, Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar, é o que o texto está dizendo. Porque em tempo oportuno, Ele vos exalte.
Mas humilhai-vos então debaixo da poderosa mão do Senhor. Creia na poderosa mão do Senhor na sua vida. Creia na poderosa mão que te protege. Creia na poderosa mão que te sustenta. Creia na poderosa mão que te constrói quando você acha que o mundo está te destruindo. Charles Spurgeon disse uma vez que o martelo e a bigorna muitas vezes são as ferramentas que Deus usa para forjar o nosso caráter. O ferro, querido, ele é moldado no fogo. O ouro, ele é moldado no fogo, purificado no fogo. A prata, ela é purificada no fogo. As suas impurezas são extraídas a partir do calor. Não creia que Deus vai moldar o seu caráter. Não creia que Deus vai forjar a sua identidade cristã sem te provar, sem fazer com que você passe pelo fogo. Mas Pedro ainda diz como nós devemos esperar esse momento. A palavra dele é muito impactante para mim. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sabe, a ansiedade, ela é um problema que acomete a mim, a você, a qualquer pessoa. Quando um problema bate à sua porta, quando uma situação entra sem convite na sua vida, a ansiedade toma conta do nosso coração. Às vezes você vai deitar e aquilo está na sua cabeça, na sua mente. Talvez as suas noites tenham sido assim. Talvez as suas noites tenham sido dessa maneira, a clara, sem ter paz, pensando no que você tem que fazer, no que você tem que resolver. E eu quero te dizer, olha, não é fácil. E uma coisa que às vezes eu fico pensando, eu não sei se essa foi a intenção do autor, mas ele não coloca a ansiedade dele diante de Deus. Ele lança. Lançar é uma coisa quase que mais desesperada, menos minuciosa, menos comedida. Colocar razoavelmente os nossos problemas diante de Deus é muito complicado. Muitas vezes nós lançamos, não com as mãos, mas com a boca, com a alma. Lança diante de Deus. O que importa é que você não fique com isso com você. Mesmo que você ache que não está resolvendo nada. Jó foi um homem que, no dia da sua angústia, ele lançou sobre Deus a sua ansiedade. E os seus problemas não foram resolvidos. Mas Deus foi tratando e cuidando de Jó até levá-lo a um tempo de restauração. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 30, Davi ele vive um momento de angústia quando ele deixa a sua família em Ziclag e a família de todos os seus soldados. Quando ele volta, não tem mais nada. Foram roubados, foram saqueados, foram levados cativos as suas famílias e os seus bens. Diz o texto que Davi chora até não ter mais forças para chorar. Mas ele lança sobre Deus a ansiedade dele. Mas às vezes você, para lançar a sua ansiedade diante de Deus, você precisa lançar no meio do teu choro. Mas o que você não pode fazer, querido, é chorar sozinho. Salmo 126. Aquele que sai semeando e chorando, voltará com seus feixes. Muitas vezes nós precisamos, no meio do choro, semear a nossa fé em Deus. Não podemos parar e simplesmente chorar. O choro, ele precisa estar presente na sua atividade e não na sua inércia. Não fique parado e chorando, mas caminhe, prossiga a despeito do seu choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, meu querido, é o meu convite para que você hoje, independente de como você esteja vivendo, lance sobre Deus a sua ansiedade.
lance sobre Deus aquilo que te mata, aquilo que te consome. Eu não estou dizendo que Ele vai resolver agora, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Se humilhado você estiver, se sobre Ele você estiver, em momento oportuno, Ele vai te exaltar. Foi assim na história do passado remoto. Foi assim na história do passado próximo. E vai ser assim na história do seu presente, do seu futuro. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida, na sua família. Mas as coisas começam assim, quando você se humilha debaixo da mão poderosa dEle. E quando essa condição tua de não confiar em você, de não confiar nos seus bens, nos seus recursos, se converter em confiança no Senhor, e quando você estiver capaz de lançar a tua dor diante do Senhor, mesmo que a resposta não seja pronta, mesmo que a resposta não seja imediata, mas você está lançando o teu problema, a tua ansiedade, confiando que Ele é bom e Ele vai cuidar de você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Essa é a mensagem do Graça e Paz para você hoje. Essa é a mensagem da Igreja Presbiteriana Central para Nova Friburgo. Não vamos viver nessa ansiedade do que esses dias ruins podem nos trazer. Vamos passar por tudo o que é de ruim que esses dias podem nos trazer. Mas a nossa mente, o nosso coração e principalmente a nossa esperança estará firmada no Senhor. Há um salmo que diz assim: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Faça menção ao nome do Senhor hoje. Aonde você estiver, aonde você estiver nesse momento, faça menção ao nome do Senhor, dizendo: eu creio no nome do Senhor, eu vou esperar no nome do Senhor. Não quero me contaminar com essas iguarias desse mundo, não quero ser igual a todo mundo, mas eu quero olhar para o meu Deus e confiar no meu Deus. E uma revolução vai começar na sua vida. Creia nisso. Posso orar por você? Quero orar pela sua vida, pela sua casa agora, para que você encontre essa paz, para que você desfrute dessa graça, para que você consiga lançar sobre o Senhor a sua ansiedade. Ore comigo, eu quero orar por você. Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Nos ensina, ó Deus, a nos humilharmos perante a poderosa mão do Senhor. Nos ensina, Senhor, a esperar o tempo oportuno para que a nossa exaltação não venha do mundo, não venha de coisas, não venha de cargos, não venha de títulos, não venha, ó Deus, de condições financeiras, mas que a nossa exaltação venha do Senhor. Queremos ser exaltados pelo Senhor, não pelos homens. E nos ensina, Deus, a caminhar chorando, lançando sobre Ti a nossa ansiedade, crendo que o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Sobre a vida daquele que me assiste agora, Senhor, eu peço, lança sobre ele agora a Tua paz e lhes dê descanso, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, querido, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um tempo na presença de Deus, e que a tua semana, na tua família, na tua casa, seja muito boa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.